Fala. Olá, delirantes! Como é que foi de carnaval? A gente tirou carnaval, né? Eu, Ah, eu hoje merecemos. acordei, pra vocês terem uma noção, eu acordei pensando assim, eu postei Delirium sexta-feira? Né? E aí depois me veio, né, 10 minutos depois de desespero, acho que não gravamos quarta-feira Que passada. não teve delírio. E aí acabou Não, que estamos aqui agora. muito bom, muito bom. A Como é que gente foi o estava carnaval de delirando aqui, vocês? escrevendo. Lendo, Escrevendo? escrevendo. Não, não, eu também. Ah, escrevendo, lendo, bebendo também. Mas ficamos por aqui, por São Paulo. Eu gosto de ficar em São Paulo no carnaval, porque não tem ninguém. Quer dizer, a galera vai fazer os porra dos bloquinhos, essas coisas, né? Mas Isso. o Eles se trânsito é juntam, né? melhor, né? Assim, Eles se juntam. eu fui pra praia e foi bom, porque como tem umas obras novas de estrada, então não peguei trânsito. Nossa, foi uma bênção. E aí meu filho curtiu praia pela primeira vez na vida, foi divertido Comeu curtir com areia? ele ali. Areia, comeu areia. Você não comeu areia literalmente, ele colocou a boca na areia. Tipo, ele não pegou e colocou na boca, vou Ah, comer areia. porque foi algo que você não viu, então. Ó, Não, tem cara, o meu mosquito filho, aqui. ele não coloca coisas na boca aleatoriamente. Ele é muito interessante. Caramba, ele é selecionado, então. Ele seleciona o que claro que ele põe, né, coisas na boca. Assim, mas tipo, se eu der isso aqui para ele, esse aqui é uma trena. Eu tô no meu escritório aqui que tá uma zona, tá reformando, não acaba nunca. Se eu der isso aqui na mão dele, ele não vai colocar na boca. A Olga puxa a trena com a língua. Essa foi. Mas e aí, gente? A gente vai delirar sobre o quê? Pô, você nem perguntou do meu carnaval, perguntei do de vocês dois, Fala do seu carnaval, cara. né? Eu Tô louco pra também. ver do seu carnaval. É, né? Tá Nossa, vocês viram, louco, né? gente, como que Louco. é? Fui apartado aqui. Não, fui pra um lugar que eu É, gostei muito foi do nome, isolado. cara, chamado Shangri-La, que é praia também. Só que eu não fiquei na praia, eu fiquei na piscina. Aí todo dia foi dia de piscina lá. É, onde que é isso? Fica do lado de Torres, perto de Porto Alegre também. É bem interessante. Recomendo. E aí, vamos delirar sobre sonhos, é isso? Vamos, vai, Podemos, Tá é, bom. fala aí, Podemos. Rafa. Você quer falar de sonho? Porque não, na verdade, não tenho nada de excepcional, assim, né? Que, só para dar um contexto geral, assim, e a gente vai para onde o nosso papo levar a gente. Eu, eu fiz uma leitura até significativa dos últimos meses, aí, tipo, dos últimos 2 meses, de muitos artigos sobre sonhos, artigos acadêmicos, o que confere a eles uma certa atualização, digamos assim, da teoria junguiana, né? Claro, artigos acadêmicos predominantemente ligados à teoria junguiana e alguns outros artigos que não exatamente junguianos, mas assim, até artigos da neurociência, artigos com um viés mais psicanalítico, mas menos, né? E, e aí me chamou a atenção algumas coisas desses que emergiram desses artigos, assim. Então, por isso que eu propus a gente falar de sonhos para O que que você achou de compartilhar legal algumas de coisas. atualização lá? Cara, uma coisa, tem duas coisas que eu achei interessantes. A primeira delas é que tem um analista junguiano, é engraçado assim, ele chama Christian Rosler, ele é da Alemanha. E eu implico um pouco com o Rosler porque ele tem um livro, eu não li o livro, lógico, ele tem um livro que ele questiona a existência de arquétipo, que foi algo que a gente até já falou no outro delírio. Eu falei assim, puta, cara, sério que ele perde tempo com isso? Mas ele, lendo os artigos dele, você vê que ele é um cara sério, assim, né? Ele é um cara que leva a sério a psicologia junguiana e tal, mas num viés bastante contemporâneo, né? Dá para dizer que ele é um neo-junguiano, bem neo-junguiano, mas respeitando alguns princípios. E aí uma das coisas que ele fala
e eu concordo com ele que o Jung ele tinha uma perspectiva mais compensatória do sonho. Quando eu escuto o Val, ele fala bastante assim, os sonhos são compensatórios, prospectivos e pedagógicos. Né? E, e aí o Roser fala o seguinte, olha, eu não. O que diz a experiência, e ele demonstra isso, gente, ele estuda série de sonhos, não sei o que, não sei o que lá. E ele demonstra isso, o que ele diz, né, que por meio de investigação, ele fala assim, cara, os sonhos não são. Ele não discorda de que eles sejam compensatórios também, mas ele fala assim, na verdade, a perspectiva que eu tenho dos sonhos é que eles são a visão do cenário completo. Sim, o sonho vê o cenário completo, onde consciência e inconsciente coparticipam, mas não num caráter exclusivamente compensatório. E eu falei, cara, é uma visão interessante, sim. Não dá para dizer que o Jung não fale isso de certa forma também. Né? Fala, Zé. É. Não, mas é esquisito. Ele é alemão, esse cara? Ele é alemão. Coisa estranha, cara. Será que ele Por leu quê? mesmo? Porque assim, eu mesmo, Será quando que eu ele falo, leu porque mesmo? assim, não, será que ele é foda, né? Nem sei o cara, né? Será que ele leu mesmo? Porque assim, é, como é que eu descrevo a questão da compensação? Porque a gente tem uma tendência a ler compensatório, e é uma tendência que eu não sei se ele tem, mas é uma tendência popular. Entender compensatório com um viés psicanalítico, freudiano, ortodoxo. Compensatório como realização de desejos. As pessoas fazem isso quase que automaticamente. Compensatório para mim, eu até tenho um trecho aqui que eu tenho marcado isso no seminário de sonho. Vou ver se eu acho. É, é ponto cego. O sonho aponta um ponto cego da consciência. Eu prefiro ler o compensatório dessa maneira. Porque o próprio Jung fala da compensação por exagero. Quando ele fala da compensação por exagero, para mim ele está mostrando claramente que essa compensação, na verdade, é aquilo que a consciência não está enxergando. Ou que ela está em dúvida, ou, né? Assim, e ela está em dúvida exatamente porque ela não está enxergando. O exemplo que eu sempre dou é um exemplo meio bobinho, mas é o exemplo da pessoa voando. A pessoa sonha que está voando. Ah, está inflada no sonho. E daí? Né, assim, ela está inflada no sonho porque ela precisa inflar? Ou ela está inflada no sonho porque ela já está inflada na vida? Eu não sei. Né, assim, eu não tenho como saber isso se eu não coloco a consciência junto. E aí é isso que o cara tá falando, né? Assim, o sonho mostra, né, assim, do lado da consciência, o sonho vai mostrar como é que a coisa toda tá rolando. Cara, eu acho que eu já comentei com vocês a minha experiência com a Irene Kepper, né, que é a minha supervisora, assim. A mulher é uma bruxa, assim. É, eu acho muito louco, porque logo no começo, desde que eu comecei a fazer supervisão com ela, e ela sacou logo de cara, eu fazia um joguinho, né, assim. Eu falava o mínimo possível do caso e contava o sonho. O mínimo possível, assim, e contava o sonho. E a mulher contava o caso, gente, assim, é assustador, assustador, assim. Eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Não estou no nível dela ainda não, mas é muito impressionante como ela consegue descrever a dinâmica em forma de hipótese. Ela não afirma com certeza, obviamente, porque ela não faria isso, né? Mas ela cria uma hipótese da vida daquele indivíduo a partir do sonho e da informação mínima que eu dei da consciência, sabe? Cria uma hipótese, né? Bom, enfim. É Então, essa história da tipo, compensação, eu gosto de pensar nisso, na história do ponto cego, é sabe? É alguma tipo coisa que a consciência. Ó, explica aquelas aqui, cara. hipóteses que a Von Fala aí. Franz faz naquele livro Caminho dos Sonhos, né? Ela sabe, sei lá, de alguém que tá na rua, fala de um sonho e ela vai lá e blá 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 blá. É bem interessante, né? É, é isso, o que eu gasto 1 hora para fazer com o sonho de um cliente, ela faz em 5 minutos, né? Eu escuto o sonho e ela manda a hipótese. Caralho, bicho. E, então, eu acho que, assim, talvez o que o Roser coloque é que o sonho também considera aspectos da consciência. Eu acho que ele não está. Veja bem, eu acho que ele não está discordando. Né? Ele só está fazendo um arremate. Assim que eu leio o que ele escreve, ele está fazendo um arremate. Olha, o sonho mostra o cenário completo. O ponto cego, né, como o Zé, usando o termo do Zé, mas ele também mostra o ponto que é visível, né, por meio de uma perspectiva metafórica. Mas é isso, né, ele faz esse novo contorno, mas que, de fato,
era algo que eu já mais ou menos considerava da minha forma de olhar para os sonhos, né? E esse mesmo cara, ele desenvolveu uma espécie de ferramenta. Apesar de eu não gostar muito de ferramenta, eu achei legal. Ele criou esse sisteminha que chama Structural Dream Analysis, né? Análise da estrutura do sonho. E dentro dessa análise de estrutura do sonho, tem todo um método que ele criou que ele vai olhar especificamente a atitude do ego onírico. E essa atitude do ego onírico, ele identificou que existem 5 grandes padrões típicos que representam a atitude do sujeito diante dos seus conteúdos inconscientes. E ele investigou um monte. E ele comparou esse conteúdo onírico com a descrição subjetiva do analista que atendia essas pessoas. Ou seja, não estou necessariamente analisando os dele. Né? E ele falou assim: olha, então eu posso dizer agora com toda a convicção de que, de fato, os sonhos têm uma total correspondência com o progresso da análise. Gente, aí ele falou assim: nossa, Rafa, que descoberta maravilhosa, você não sabia disso? Assim, a gente sabe disso tacitamente. A gente sabe disso porque a gente está no consultório, a gente sente isso. Mas o que eu achei interessante foi ter um registro disso, no fim das contas, um registro acadêmico, né? Um registro assim, cara, olha, tá aqui. Se você acha que não, tem que tá aqui, olha. É isso. Qual o seu demonstrar? Se a ciência dura que você quer, ela está aqui, né? Então, achei legal esse cara. E acabou que ele me influenciou, porque como o meu doutorado é uma coisa bem rígida também lá da metodista, muito provavelmente eu vou usar essa ferramenta dele para analisar a série de sonhos que eu quero analisar para compor minha tese. Eu achei mais interessante do que outros. Tem aquela da Marion Galbach, que ela coloca naquele livro lá, ela e umas outras pessoas, eu achei meio que tem aquele modelo, né, até da Von Franz, achei meio, sei lá. E ele não fica procurando, ele não fica tentando dizer quais são as etapas do sonho, que eu acho isso meio chato. Não que seja errado, mas ele fica simplesmente olhando a atitude do ego no sonho, né? E eu acho muito legal isso. É algo que minha primeira terapeuta também tinha um viés bastante forte para isso. Eu achei legal. É isso. E tem mais uma outra coisinha que eu também tenho para Como o ego falar e se acabou. comporta diante das imagens que se apresentam a ele. E o que ele sugere com Só esse. uma coisa, não é aquela estruturação dramática, a Von Franz, ela atualiza, sei lá, ela mexe naquilo, mas quem propõe é o próprio Jung. Falei Ele, bosta, ele, então. ele propõe aquilo como início, para quem está iniciando no processo de interpretação de análise, é o Jung que propõe nos seminários. Ah, eu Então, vou te né, fazer a dizer, estruturação dramática, cena inicial, não sei o que, a Von Franz dá um tapa. Eu gosto mais do modelo da Von Franz do que do Jung, inclusive. e Depois vou que te ela dizer, amplia isso, mas inicialmente foi do Jung. dependendo Fala. do sonho, eu uso essa ferramenta aí do Jung e da Von Franz, né? Tem uns sonhos que a gente fala, pera, tá, mas peraí, né? Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Vamos de novo. E aí eu penso já nessa estrutura, porque tem sonhos que são bem, né, complicados, assim. Bem. Não, gente, Se a gente, pode fazer. Pode não, falar. se a gente tratar o sonho como o próprio Jung propôs, como um trabalho alquímico, cara, você vai destilar e circunambular e solver e coagular com métodos diferentes. Esse Exatamente. é o ponto, né? E ele mesmo fala assim, você precisa ter um método e você pode alterar esse método na hora que for necessário, a hora que você sentir que seja necessário. Ele fala isso. Então, e é isso, né? Nem os alquimistas não trabalhavam da mesma forma. Um cara enfiava merda lá e no vaso e esquentava lá para ver o que acontecia. O outro ia usar mercúrio, o outro misturava com um nitrato de prata. Cada um ia misturando de um jeito Não, diferente, ia criando métodos de destilação para e o fazer próprio nome, óxido, né? né? Assim, é isso.
Se são cinco alquimistas e eles colocam cinco mercúrios, os mercúrios são diferentes entre eles, né? Tipo, Cada um deles vai dar uns 50 nomes, inclusive. Né? Então, 5 vezes 5 a gente teria aí, já né? são 5 vinte vezes e 5, 5 cinco vezes 50. produtos a partir É, de cinco mercúrios diferentes. É isso? cara. Né? Que eu acho Muito que essa é a grande sacada do Jung, para mim, assim, cara, é o método, né, assim, é alquimia. Quando ele fala lá, vamos circunambular e vamos destilar a imagem, você acha o método aí que faz sentido, né? Às vezes é um, às vezes é outro, e às vezes varia de acordo com o cliente. É, é isso, cara. É, quando eu falo desse modelo, né, de cênico, não é que eu acho ele ruim de forma alguma, mas é que, sei lá, ele é exigente. Acho que é a minha preguiça falando aqui. Né? Vou falar em português, cara. Ele é meio exigente, assim, né? Você tem que segmentar e olhar para a atitude do ego, talvez seja mais pragmático, vamos chamar assim, né? E vamos lá, eu não estou dizendo que isso é certo, errado, melhor ou pior, mas que talvez me traga uma maneira mais confortável de olhar para isso num sentido que também é interessante. Né? E aí, quando o sujeito faz isso, né, que ele sistematiza numa ferramentinha lá, para fins de investigação, ele dá um material bacana para a gente em termos de produção científica, né? Não para usar em consultório, né? Isso não é para usar em consultório. E, ao mesmo tempo, ele demonstra coisas que tacitamente nós já sabíamos. Então, isso eu achei legal, né? Falei, pô, cara, de fato, sim, olha, sinto muito, mas a análise muda, né? A atitude psíquica do sujeito, né? Acho que esse é o primeiro ponto, e os sonhos demonstram isso. Eu achei legal dessa forma. Ah, e um outro ponto que ele também sugere, ele tem umas pegadas meio psicanalíticas e ele fala assim, mas ó, esse meu instrumento aqui, qualquer perspectiva psicodinâmica pode utilizar, viu? Mas eu acho que ele querendo também se promover um pouco, né? Sair só do campo junguiano e tal, mas é uma impressão minha. Mas é isso, né? Eu não sei, nem sei se ele vai estar no congresso lá em Zurique agora no ano. Vamos ver. Vou procurar depois se o nome dele tá lá. De repente vou trocar uma ideia com o cara, se ele estiver por lá. Você vai num congresso em Zurique? Vou, Que acho que chique. faz 1000 vezes Eu aqui. sei, mas eu tô Cara. revivendo tipo um dia da marmota, só pra Ah, eu ter tá. orgulho de novo de você. Ah, vamos lá, acho que falei pra vocês irem também. Eu Eu vou, vou claro. ocupar aqui. Vamos, Léo. Bora, assim que eu conseguir fazer meu passaporte. Cara, eu preciso fazer meu RG pra você ter uma noção. Faz o novo já, cara. Faz o Entendeu? novo. Eu tenho que fazer um RG pra depois fazer um passaporte. E eu tentei, viu? É. Digo que eu tentei. Só que aqui é marcar Vou coisas. trazer um outro aspecto. Eu tô tentando lembrar, cara, já faz umas semanas, eu não consigo achar. Eu não consigo lembrar, eu não consigo achar. Eu acho que é a Alvorada falando. Mas, inclusive, hoje começa o curso lá do Jeff de Sonho, né? Eu vou dar com Ai, que o legal. Val. É. E, e aí, Teve preparei um uma, pouco o uma material analisanda teórico. que queria participar, mas ela só fez 2 meses de curso do IGEP, e eu falei com o Vó, falou assim, não. Eu falei, Eu tá bom. Eu falei, tá provavelmente, bom. se a Olga dormir, vou participar de ouvido, viu, Zé? Então vai ser Ah, o, então. o quarto sonho de curso de sonhos que eu faço com você. É, bom, mas aí eu estava preparando material teórico, né? E aí eu trouxe um pouco para o final dessa aula a questão da função transcendente, porque o Jung vai falar da hipervalorização do material, né? Eu acho isso importante, porque é, a gente vê isso, eu vejo isso com os supervisionandos e às vezes, né, mesmo com os clientes que estudam Jung, a hipervalorização do material, ou do ponto de vista estético ou do ponto de vista intelectual. É, e aí o Jung ainda diz, né, ele fala que exatamente porque a gente não dá bola para esse material, a hora que ele surge, por causa, né, da enantiodromia, a gente acaba hipervalorizando. Aí o indivíduo fica.
tentando explicar o sonho intelectualmente, de todas as maneiras possíveis, conceitualmente, tentando encontrar para que aquilo serve, ou ele fica do outro lado, falando, ai, que sonho maravilhoso que eu tive, a imagem, aquela imagem é maravilhosa e desenha, pode até desenhar, mas não faz nada com aquilo, né? Assim, e para ter função transcendente, a gente precisa fazer as duas coisas. Então, eu preciso fazer a apreciação estética e fazer a apreciação intelectual do material, né? É, eu acho isso interessante. Então, eu falei no grupo outro dia, né, que o indivíduo fica orgulhoso de ter tido um sonho. Eu acabei de ler isso, Jung, eu vou usar isso aqui hoje Sim. no grupo, inclusive. Acabei de reler isso. O indivíduo fica orgulhoso. Olha o sonho que eu tive. Puta inflação, cara. Você não teve porra nenhuma. Quem te mandou foi o selfie, né? Assim, você era um cara participando do drama, da história, né? E agora você tem que ver o que você faz com isso, É, né? mas o Mas essa problema é que inflação do sonho é essa hipervalorização, né? como a pessoa tá Fala, fala. inflada, Zé, aí a pessoa fala, olha o sonho que eu tive. E, e aí você fala tudo isso que você falou, a pessoa para, ela olha pra você de novo e fala, olha o sonho que eu tive. Não, mas você não entendeu. Não, você não entendeu. Teve Você não vezes, entendeu, eu tive um juro, sonho, cara. que, que, que eu escutava, né, uma pessoa falando, não aconteceu em análise, assim, mas assim, na vida, né? E dava, eu tinha vontade de puxar o cabelo, porque na análise dá pra gente tratar ainda, né? Mas na vida, né? Tipo, ó, o sonho que eu tive, ele me mostrou isso, né? Intelectualizou tudo que podia, pegou o sonho, instrumentalizou com uma resolução para alguma questão, né? E foi lá e se ferrou no final das contas, né? Porque não era bem isso. Mas, meu, também não é que não era, né? É. Talvez fosse, né? Então, Talvez aí o eu selfie comecei toda essa história, acertou, né? falei Talvez pra. não, com É, certeza. que eu não consegui achar onde tá, cara, eu preciso achar isso. Eu acho que é nos sonhos da Von Franz, eu vou procurar. Mas, enfim, que ela conta de um cara que estava indo pra guerra e teve um sonho com o Deus inimigo. E a dúvida do cara era, vou ou não pra guerra? Aí o Deus do inimigo aparece e fala, vai. Aí o cara, nossa, o Deus do inimigo falou pra eu ir. Se fudeu. Deu merda, assim, morreu todo mundo, porque, caralho, bicho, você não prestou atenção que era o Deus do inimigo, cara? Que merda, né? E essa é isso aí que o Léo tá dizendo, né? Assim, de repente o cara você fala, nossa, uma divindade apareceu aqui, cara, mas era a divindade que tá do outro lado, porra. Muito louco, né? Vai, você vai me ajudar muito. Ô, mas ele sabe o que eu lembrei? Um dos meus preferidos, que é a Von Franz também, de um analista analisando da Von Franz, é que o cara sonha que. Ele só sonha com morador de rua, só sonha com morador de rua. E eu gosto desse exemplo porque mostra como que a gente tem que levar a sério o sonho e também tem que colocar a ideia de literalidade em jogo, né? Não é só a metáfora, mas a literalidade também. E aí ele só sonhava com morador de rua. Aí a Von Franz falou, e ele tinha grana, tinha fábrica e tudo mais. A Von Franz olha pra ele e fala, por que que você não vira um pouco morador de rua? Aí ele dá um pulo, fala, mas como assim? Ela, tira umas férias aí da fábrica, passa um tempo sendo morador de rua, né? E aí ele, né, pausa as sessões com a Von Franz e ele pega uma mochila dele, olha isso, cara. Pega a mochila dele e Eu vai lembro dessa viajar em história. albergues, assim, sabe? Ele vai mochilar, ele não vira um morador de rua, mas ele meio que solta a mão do dinheiro, do poder e tal, e vai atrás disso. Na hora que ele volta para as sessões, ele fala: Eu estou totalmente transformado. Muito obrigado. E continua as sessões, assim, e vai mostrando o ponto cego, né, da vida dele, que ele não, que não tava até então. Ah, quer dizer que ele individuou? Evidentemente que não, né, gente? Mas aqui a gente tá para olhar para os nossos pontos cegos, né? E isso já é uma grande contribuição no final das contas. Então, assim, é isso, né? E aí? Por que que você não faz isso? Talvez seja, né? Então eu gosto muito também desse sonho para mostrar que a alquimia, né? O método
o que a gente vai fazer com o sonho pode variar de diversas formas, né, cara? Impressionante. É, eu, eu brinco, eu brinco assim, como é que esse sonho te ajuda a fazer o imposto de renda? Que a própria França fala isso em algum lugar, né? Assim. E aí o pessoal já sabe, assim, esse te ajuda, como é que esse sonho te ajuda a fazer o imposto de renda? Porque é isso, precisa me ajudar a fazer a porra do imposto de renda. Não serve, né? Assim, se não for, né, para para viver, para viver na realidade concreta, para concretizar o símbolo, É, né, que é o que ele fala. Entendeu? Assim, para que você que tem que serve? Né? começar a Assim, se eu sonhar com não a tomo Sueli. decisões, como? Você tem que sonhar com a Sueli. Você sabe E quem é a por que, Sueli, né, porra? Rafa? Ah, É a irmã do Rafa, gente. Ela faz meu imposto de renda. Ah, Ai, ai. Mas é achei, verdade, cara, né? é o sonho de Hannibal. Hannibal. Hannibal em inglês. Hannibal. Aníbal. É, ele tava. O sonho era, tô lendo rapidamente aqui, se eles deviam ou não invadir a Itália. Só que ele foi, ele foi comandado por Júpiter. Parece piada, né? O cara sonhou que Júpiter, Cara, né? você sabe, Ah, é. Fala. não, você sabe que eu gosto também de sempre considerar a ironia do inconsciente. Peraí, deixa eu terminar de terminar. Então, De, assim, ele era fenício. Ele era fenício. E aí ele tem esse sonho que ele é convidado para o Olimpo. E aí Júpiter fala: você tem que ir para a guerra, você tem que invadir a Itália. O cara fala: legal. É isso, invadiram a Itália e se fuderam, morreram. não, cara, eu acho isso de Caralho. uma ironia, sabe? Que tão requintada, tão maravilhosa, sabe? Do inconsciente. Eu já contei isso pra vocês, né? Mas o dia que eu peguei Covid pela primeira vez, primeiro cochilo que eu dei, eu sonhei que eu tava num palanque. Aliás, eu tava vendo um palanque onde tinha um coro de duendes verdes cantando: Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E não morri, né? Senão você estaria numa sessão espírita aqui agora. Mas a hora que eu acordei desse sonho, né? Eu falei: Vou sobreviver, né? Eles estavam zoando com a minha cara, né? Assim, então, sei, ou às vezes é o meu, né? Que ele é irônico, né? Sarcástico. Ah, mas ele pode ser. E aí é que tá. Eu acho que esse episódio aqui, cara, eu dei risada, mas isso que você está trazendo, esse episódio, né, do Aníbal, se a gente pega a imagem e simplesmente projeta o que a gente acha que a imagem tem que ser, não é processo de análise, não tem trabalho alquímico, é simples projeção. Então, Aníbal projetou na imagem que o sonho deu para ele o sucesso que ele gostaria de ter. Mas não se Exatamente. perguntou, não refletiu sobre aquilo, não pensou se era esse mesmo caminho que devia ser seguido. Simplesmente seguiu. Se fudeu. Como se o Né? Não sonho é fosse porque uma vem do inconsciente. resposta direta, né? E na verdade a gente Isso. não pode abordar assim, porque senão a gente é, unilateraliza ele e é totalmente o oposto que a gente tem que fazer com a análise, né? Com uma análise do sonho, que é circunambular, né? Fica lá. Ó. O que foi, Rafa, que você tá tão quietinho, cara? não tô delirando com várias coisas ao mesmo tempo, na verdade. Ele está fazendo anotações para poder levar para o doutorado. Ele já está fazendo. Não vou anotar uns negócios aqui. Não, eu estava Jogar o tema respondendo do meu uma colega capítulo lá um. do doutorado. Uma colega do doutorado que está com dificuldade de fazer referência no modelo APA. Tá se cagando toda, né? É Compra diferente. o EndNote, pô. Aí manda ele Muito mais fazer fácil. APA. Ele faz. Né? E aí, se você Aqui quiser tem trocar uma. para ABNT, é só você fazer assim, ó. Acabou. Troca PBMT. Trocou. Ah, não fala gastar grana para comprar de note, né? É que eu tenho facilidade para fazer isso. A hora que eu escrevo, já escrevo em APA, então não preciso ficar. O que dá trabalho é que eu não sei se o EndNote faz isso.
é que para textos clássicos você tem que colocar a data original da publicação e a data Hum. da edição do Você texto. pode editar isso Então, no Jung EndNote. dá para colocar? Ah, Agora, sim. você pode pegar suas referências, jogar no chat GPT e escrever lá, coloque no modelo APA. Pronto, também dá. Cara, é que é outro trabalho, assim, por exemplo, Jung, Natureza da Psique, tem texto de diversos anos. Freud, a psicanálise, tem texto de 1906 e texto de 1940. E aí ele complica a nossa vida, né, quando faz isso. Nesse sentido, citar o Freud é muito mais fácil, porque a obra dele é dividida por data, então é tranquilo. Você coloca o range de data barra ano de publicação. Então fica lá, Freud, 1906, 1905, 1910, sei lá, barra 2019. Entendi. Agora ele fica assim, 1906, tracinho 1940, barra 2013. Estranho, num range de 35 anos, sei lá. Sei lá, essas merdinhas que tem que resolver na vida. Né? Mas, ó, deixa eu falar uma outra coisa, deixa eu voltar pro sonho, porque a BNT e a APA é meio que bobagem. É... Devia estar bem chato o nosso assunto, né, Zé? Porque o cara lançou É, um APA, né? Não, é que eu tô. Muita E aí, o que que você coisa. tá pensando? Cara, eu tô pensando aí na minha colega que tá com dificuldade. Não, que ela tá me pingando aqui, é um eu texto tô e ouvindo tal, vocês. enfim. Eu vou esquentar meu almoço enquanto a gente conversa. É tipo isso. E olha lá, foi embora, tá vendo? E Ah, mas agora? eu tô aqui. Ficou só o Júpiter aqui atrás, ó. Porra, eu tô aqui, eu tô Ô, aqui. Rafa, É dá que a realmente eu mãozinha preciso pra imagem esquentar meu do almoço. Zé aí. Mas eu até Que? ouvi o barulho do Você tá, micro-ondas. você pra mim tá embaixo dessa imagem do Zé aqui, ó. Se Será? você fizer Vou assim, ó, tentar. ao contrário, assim, ó. Aqui, ó, Esse com essa aqui. mão. Isso. Um pouquinho mais pro E lado. aí? Aí, Pra ó, cá? pronto. Não, pro outro lado, pra fora. Pra Pra cá? fora. Cuidado, senão ele vai te puxar, hein? Ih, fudeu. Os caras estão sonhando, viu? É o Demiurgo, porra. O Ancião dos Dias, do William Blake. É, William Blake. Fala aí do sonho. E, gente, já tá acabando. Os nossos episódios vão ficando cada vez mais curtos. Daqui a pouco a gente chegava a 10 Não, minutos hoje de deu 40. A gente episódio. tava fazendo episódio de 30 minutos, né? Ah, deu 40. Olha, deu 40. Eu não vi passar também. é, não, eu queria falar uma outra pesquisa sobre sonhos que eu achei interessante. Eu já tinha comentado dela num outro momento, mas agora foi mais legal que eu li, de fato, o artigo completo. É uma pesquisa grande, liderada por um analista junguiano lá do Uruguai, né, mas com uma equipe no mundo inteiro, onde ele questiona essa contraparte ânima-ânimos que o Jung coloca. E, cara, eu lembro que um tempo atrás, quando tinha um grupo de estudos, eu falei para a galera assim, gente, esse debate todo na perspectiva mais de gênero, que eu acho que é uma leitura bastante inadequada de Anima e Anos, mas isso é tópico para outros momentos. Eu acho que é fácil resolver isso se a gente tem dúvida se tem uma contraparte ou não. É fácil. Você pega um volume de pessoas, analisa a série de sonhos e vê como que essas imagens dialogam, né? Se tem uma contraparte, o que tem ali, o que não tem, né? Faz uma análise dessa série de sonhos e a gente vai refinando isso. Aí tá falando, puta, Rafa, que ideia legal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando eu falei isso, o cara do Uruguai provavelmente me escutou, sacanagem, mentira, porque ele já estava fazendo isso, né? Acho que você Foi já uma. falou dele um tempo atrás aí. Eu já falei. A diferença é que eu não tinha lido, não, eu tinha visto uma palestra dele no Congresso em Montevidéu, mas eu Isso. não tinha lido o artigo ainda. Então eu já tinha falado dele sim, não é novidade. Mas aí foi legal ler o artigo, que aí tem ficar um pouco mais claro algumas coisas. E aí ele fala assim: olha, existe uma predominância de imagens, de ânimos e ânima, respectivamente, né, como contraparte, mas não dá para afirmar que só isso. Né? Ele vai dizer que aparece também imagens de ânima, uma psique de uma mulher, imagens de ânimos, uma psique de um homem. E ele vai falar também que é muito comum aparecer imagens de androginia, né, numa perspectiva arquetípica. Então ele fala assim, então não parece que essa contraparte que o Jung coloque, de fato, seja rigorosamente verdadeira. Só que ele faz
a conclusão dele é muito interessante. Ele não fala assim, portanto, Jung estava errado. Ele não fala isso. Ele fala assim, portanto, talvez devemos pensar que talvez tenha acontecido algum tipo de modificação na dinâmica da psique. Assim, cara, eu achei interessante. Assim, talvez uma atualização da psique, né? Eu achei legal. Se ele, É, não, portanto, ele está errado. mas, Achei cara, legal, achei legal. sabe uma coisa que eu acho interessante? Muitas vezes a galera pega o Anima e Animus lá do 7.2. Ou 7.1, Uhum. não, 7.2. Que é velho. O Jung nesse ensaio, que é um ensaio, ele escreve sobre o tempo dele. Ele mostra como que é ali no tempo dele, a dinâmica. O Jung é um empirista, então ele pega o tempo dele, faz um recorte e escreve sobre isso. Agora você vai no Segredo da Flor de Ouro, que ele tá falando de Yin Yang, entendeu? Já tem uma certa diferença, né? É, não tem tanto esse viés social, cultural, né? Mesmo assim, em ambos, o Jung escreve o quê? Isso aqui tem que ser atualizado, né? Ele não está falando de é assim do jeito que eu estou descrevendo e ponto. Vai ser assim para sempre, né? Na verdade, como a gente sabe que a psique é dinâmica, né? Ela vai se apresentar de diferentes formas, né? E sei, né? E assim, são nomes, né? A galera tá com problema com nomes. Além de estar com problema com nomes, o povo está associando a questão do gênero, o ser homem, ser mulher, ou sei lá o quê, a nomes, entendeu? E eu acho que aí a gente peca, né, nesse Ah, sentido. Por isso que muitas vezes, quando eu tô nos meus grupos, né, eu falo pra eles assim, vamos tentar, ao invés da gente ficar encaixando ânimos, a gente fala de animosidade, como se ânimo e ânimos fossem, né, tivessem uma coisa, e aí a gente vai olhar para a animosidade da coisa, né? Aquilo que anima, aquilo que, né? é, E aí e é bem interessante às vezes quando a gente faz uma reflexão em relação a isso, a ideia da animosidade, sabe? uhum. Cara, eu acho que a história dos sonhos é que é a coisa, né? Assim, como é que isso se manifesta? Como é que isso personifica? Assim, como é que isso está personificando? Isso precisa ser estudado de maneira empírica, como o Jung fez. Assim, eu acho, pelo menos do ponto de vista da ciência, da teoria, porque senão não adianta simplesmente o indivíduo falar, não, isso aí tá errado, Exatamente. isso aí não é assim. É ok, na verdade você pode falar o que você quiser, foda-se. Mas assim, né, assim, para você estabelecer uma teoria sobre o assunto, você precisa aprofundar. Aprofundou, aí você, né, a partir do seu E aprofundamento, você outra pode, coisa, sei lá. às vezes o cliente traz o sonho e fala assim, é o ânimos, é a ânima. Pra que serve isso? Nossa, cara, isso é algo que meus supervisionandos, alguns escutam aqui o delírio, eles acho que já cansaram de escutar. Ah, não, porque eu sei lá aquela ânima. Quem disse? Sei, cara, eu falo assim, gente, ânimos é muito sério pra gente reduzir a uma imagem de uma mulher ou de um homem. Léo, mas legal esse seu lembrete, cara, assim, a ânima e o ânimos do 7/1, 7/2, na verdade, não é a mesma, por exemplo, não são os mesmos, melhor dizendo, de Ion. De Ion, os arquétipos inconsciente coletivo, o segredo da flor de ouro. Então, assim, cara, e de certa forma no próprio mistério, né? Que mistério para mim é a É, obra-prima do Jung é o não mistério. precisa nem Cara, falar, né? eu já falei isso aqui. Uma das melhores coisas que eu li sobre alquimia, um texto que eu comprei lá em Praga, que para mim isso é genial, assim. Aí você começa a entender um pouco melhor do que se trata a obra junguiana. Diz assim: se você está lendo os textos alquímicos, você acha que entendeu, você está errado. A gente tá Achei aqui, isso, né? cara, É isso mesmo. genial, assim. A gente estuda alquimia para perceber que a gente não entendeu, né? Então, assim, quem não estudou alquimia ainda, não entendeu, né? Não entendeu. Então a gente apresenta exatamente para a galera não entender. E aí que começa a brincadeira, porque se a gente entender, inflou. É.
Aí, a hora que você pega isso e coloca assim, né? E olha a obra do Jung como uma obra alquímica, você fala, cara, então, É peraí, isso. é isso aí, né? Vamos Ei, vamos nessa, eu preciso nas almoçar. próximas delirar sobre alquimia, eu acho que podia ser interessante. Vamos, a gente só delirou sobre alquimia uma vez com Então, O tá o vendo? Daniel. Daniel. É. Daniel, é. Bora, galera. Vamos fazer a gente. Bora. Se cuidem aí. Abração pra Ei, vocês. Falou. Tchau.